Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Aquela palavra que eu te dei inicialmente, não fica nesse negócio não. Ele está falando, é para mim. É para você sim, é para mim. É para todo aquele que quer praticar a vontade de Deus. Porque muitas vezes, irmão, nós estamos pegando o caminho errado. E quando é que eu sei que é errado, pastor? Porque eu estou fora da palavra. Mas às vezes eu não tenho a informação, por isso que eu estou andando por um caminho errado. Então quando a informação chegar, não deixa o diabo te enganar não, penetrar o teu coração não. Quando Pedro falou com Ananias, ele falou, por que encheu Satanás o teu coração? Você é quem tem que proteger o teu coração. E às vezes você permite que o espírito do orgulho chegue para encher o teu coração. Você permite que o espírito da fofoca chegue para encher o seu coração. Você permite que o espírito da revolta chegue para encher o seu coração. No caso de Ananias foi o espírito do engano. Ele queria mostrar uma santidade que ele não tinha. Ele iria atrapalhar a obra do Espírito Santo. Você vai atrapalhar a obra do Espírito Santo na tua vida, se você deixar qualquer outro espírito chegar para comandar a tua vida. O espírito que tem que comandar a tua vida é o Espírito Santo. É ele quem tem que dirigir a tua vida. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele testifica a palavra. Ele dirige a minha vida, a tua vida, a nossa vida por meio da palavra. Se está fora da palavra, não estamos andando corretamente. Pode sentar um minutinho. Preste atenção nisso aqui. Pode colocar na Almeida Revista e Corrigida. Preste atenção nisso aqui. Mas, isso está lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 1. Mas, um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Preste atenção nisso, olha que coisa séria. Eles venderam uma propriedade. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Cuidado, tá? Cuidado o quê, pastor? Para não participar do pecado do teu marido. Você não tem que ser participante do pecado do teu marido. Não, é meu marido, pastor, ele é teu marido, mas cada um dará conta de si mesmo. Eu não vou condenar o meu marido, mas não vou ser participante do pecado dele. Eu não vou condenar minha mulher, mas não vou ser participante do pecado dela. É coisa séria. Às vezes as pessoas não entendem. Não é porque é minha mulher que eu vou participar do pecado dela. Não é porque é o meu marido que eu vou participar do pecado dele. Cada um dará conta de si mesmo, não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu amo tanto a minha mulher. Outro dia eu estava orando e de repente eu percebi, porque eu procuro cuidar da minha mulher da melhor maneira que eu posso, em todos os sentidos. E de repente eu percebi que quando ela morrer eu não vou poder cuidar dela mais. Não vou, por quê, pastor? Porque vai ser cada um por si. Essa é a realidade. A Bíblia mostra uma parábola de um homem que acreditava, um grupo que acreditava, não acreditava na ressurreição. Porque a lei de Moisés, ela declara o quê? Eu vou voltar aí já, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto aqui. A lei de Moisés declara o quê? Eu me casei. Está compreendendo? E me casei, só que eu não tive filhos com a minha mulher. E de repente eu morri. O meu irmão mais velho, ou seja, o meu irmão mais novo do que eu, mas o mais velho de outros irmãos, se eu tiver, ele tem que casar com ela. E ele tem que ter um filho com ela. Porque esse filho vai representar a minha linhagem. Eu preciso que a minha linhagem chegue. Então esse filho, na verdade, apesar dele ter produzido com ela, não vai ser filho dele. Vai ser meu filho, da pessoa que morreu, do primeiro marido. Está compreendendo? Então é assim que a lei de Moisés declara. Então eles vêm para Jesus e falam, a lei de Moisés diz que se caso, eu me caso, eu morro sem filhos, o meu irmão tem que casar. E assim aconteceu com uma família. Ele se casou, morreu, não teve filhos. O outro irmão casou, morreu, não teve filhos. O outro casou, e assim foram 7 irmãos. Os 7 se casaram com ela. E os 7, nenhum deles teve filho com elas. Tudo bem, vocês estão falando que vai haver ressurreição? Então me fala, eles estavam falando com Jesus. Então me fala, quem vai ser o marido dessa mulher? Porque ela casou com 7.
ela teve vida conjugal com Sete. Quem vai ser o marido dela? Aí Jesus falou uma coisa importante, irmão. Por isso que nós temos que ter conhecimento. Jesus falou, vocês não conhecem o que diz as Escrituras? Vocês serão como os anjos dos céus. Os anjos, eles não casam e não dão em casamento. Então vocês serão como anjos. Vocês não se casarão e não darão em casamento. Olha lá. Mateus 22, 23. Ó. Naquele mesmo dia, chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. Porque, na verdade, a base da nossa fé é a ressurreição. Por quê, pastor? Porque se Jesus não ressuscitou, então a nossa fé não vale nada. Por quê, pastor? Porque é justamente a ressurreição de Jesus que é a vitória sobre a morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. Ou seja, se ele não ressuscitou, ele não venceu esse último inimigo. A morte ainda tem poder sobre a humanidade. Então significa o quê? A nossa fé é vã. Você está compreendendo? A minha fé é essa. O meu Senhor Jesus ressuscitou. O Pai Todo-Poderoso deu um corpo novo para ele. Ele subiu aos céus. A minha fé é essa. Que eu ressuscite. O mesmo poder que ressuscitou Jesus, porque Jesus morreu na carne, mas ele foi ressuscitado no Espírito. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus me ressuscite. O mesmo poder que ressuscitou Jesus me ressuscite. E da mesma maneira que Jesus ganhou um novo corpo, eu ganho um novo corpo. Um corpo eterno, um corpo glorificado, um corpo permanente. A casa celestial. E vá aos céus. Passar a eternidade com o Pai. Essa é a minha fé, essa é a base da minha fé. Eu estou na expectativa que o Senhor Jesus volte. Então, para me buscar. Se não houve ressurreição, então não existe fé. A base da nossa fé não é verdadeira, ela não existe. Está compreendendo? A ressurreição é real. O que não é real, não quero tocar em religião de ninguém, por favor, com todo temor e respeito. O que não é real é a reencarnação. A Bíblia diz que ao homem é permitido morrer uma só vez. Não tem esse negócio não de eu morrer e de repente eu volto uma barata. Tem gente que não mata a barata, por quê? E se for o primo José? Tem pessoa que acredita nisso. Não mata a mosca! Mas por quê? E se for a mãe? Porque a pessoa acredita que ela volta, tem muitas vidas para viver. E não é verdade. Agora, a ressurreição é real. O meu Senhor, ele morreu. Mas o meu Senhor ressuscitou. O meu Redentor, ele vive. Ele vive e vai vir me buscar. A minha fé é essa. Você compreende, sim ou não? Presta atenção nisso então, que é muito importante. Naquele mesmo dia, chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém que ressuscita. Segue. Eles disseram a Jesus, mestre, Moisés ensinou assim, porque a lei de Moisés rezava dessa maneira. Se um homem morre e deixa a esposa sem filhos, o irmão dela deve casar com a viúva, para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Ou seja, tem que ter uma linhagem, uma descendência. Porque naquela época era o que mais importava. Em outras palavras, o desejo de consumo naquela época era descendente. A mulher queria ter filho, tinha que ser homem. Para quê? Para poder seguir a linhagem. Está compreendendo? Segue. Aconteceu que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu, sem deixar filhos. Assim ele deixou a viúva para o segundo irmão. Segue. A mesma coisa aconteceu com este, e também com o terceiro, e finalmente com todos os 7. Ou seja, todos eles, ela foi passando de irmão para irmão. Ela se casou com os 7. Por quê? Porque nenhum deles deu filho a ela. Se ela tivesse casado com o primeiro que casou com ela, se ela tivesse tido filhos, e ele tivesse morrido, ela era viúva e acabou, já tinha o filho dela. Dali a descendência dela seguiria. Mas como ela não teve filho algum, ela passou para o outro irmão. Não teve filho algum, passou para o outro irmão. Não teve filho algum, passou para o outro irmão. Até chegar ao 7º. Era isso que ele estava explicando. Segue. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Ela casou com o 7, não teve filho nenhum, ela morreu também. Segue. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Ela casou com 7.
Ela vai ser esposa de qual? Pois todos eles casaram com ela. Segue. Jesus respondeu: como vocês estão errados. Mas por que ele fala que vocês estão errados? Por não ter o conhecimento. Por não ter a interpretação correta. Irmão, você tem que interpretar a Bíblia corretamente. E você só vai conseguir interpretar a Bíblia corretamente se você ler ela de maneira correta. Eu já tenho explicado a você, a Bíblia ela pode ter sido dividida em capítulos e foi dividida em versículos. Mas ela não foi escrita assim. São cartas, significa o quê? Que são sequências. Agora ela está de uma maneira, a Bíblia, vamos dizer assim, ela não está em ordem cronológica. Ela não é produzida comercialmente, dizendo, vamos dessa maneira, em ordem cronológica. Você até encontra uma Bíblia ou outra em ordem cronológica. Você deve procurar para saber. Mas a Bíblia que chega à nossa mão, normalmente ela não chega em ordem cronológica. Mas você tem que estudar a história, tem que ler o texto, o contexto, tem que compreender por que algo foi falado. Às vezes você vai ter que se aprofundar no estudo. Significa o quê, pastor? Que você vai ter que ver como era a cultura da época. Por que era dito, por que não era dito, por que foi dito, por que não foi dito. Qual era o costume da época que levava as pessoas a ter aquele certo tipo de comportamento. Você está compreendendo, sim ou não? É coisa séria, gente. Tem que ter entendimento, porque se você não tiver entendimento, você vai pegar um caminho errado. Por isso que ele está falando aqui, ó. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus, mas tem que conhecer. Agora, como é que eu vou conhecer, irmão, você se eu nunca te vi? E mais, não é só te vendo que eu te conheço. Eu te conheço me aproximando, convivendo com você. Você não convive com a palavra, você não convive com Jesus, como é que você vai conhecer Jesus? Tem gente que cata a Bíblia para ler uma vez por semana e quando pega é aquela leitura rápida, não compreende nada, não entende nada. Nunca lê um livro da Bíblia do jeito que tem que ler. Eu estou falando de livro, gente, não estou falando de capítulo, não estou falando de versículo, não. Falando de livro, leia o livro de Gênesis, entendi, lê de novo, não entendi, lê de novo, não entendi, lê de novo, 10, 20 vezes até entender, compreender, se familiarizar com o livro, não é com o texto, com o livro. Aí você vai ter percepção das coisas. Tem livro que vai ser difícil, você pega Levíticos, poxa vida, às vezes você sabe que uma coisa que eu pulava da Bíblia era a genealogia. Pulava, pastor, pulava. E fulano, pai de fulano, Beltrano, pai de Beltrano, ciclano. Aí eu pensei comigo um dia, eu falei, mas se está na Bíblia porque é necessário. Por quê, pastor? Porque está escrito. Que tudo que foi escrito para o nosso exemplo, para o nosso benefício. Nós precisamos conhecer. Mas eu descobri isso de uma maneira, irmãos. Como, pastor? Lendo a genealogia de Jesus. E aí eu me entendi, tem uma mulher na árvore genealógica de Jesus que ela era prostituta. E o que tem a ver, pastor? Aquele dia eu estava me sentindo o pior dos homens. O mais pecador, o mais imundo, o mais sujo das pessoas. Inferior. Bateu aquele negócio de por que eu existo, sabe? Já aconteceu com você? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? O que Deus quer de mim? E por que eu estou vivendo assim? Por que está acontecendo? E a autopiedade toma conta. E aí Deus me mostrou que até Jesus, ele teve no meio alguém que não era tão bom assim aos olhos da humanidade. Mas ao mesmo tempo, para Jesus é diferente. Todo mundo tem valor. Todo mundo tem importância. Você está compreendendo, sim ou não? Eu estava falando sexta-feira, acho que foi na reunião da tarde, que eu usei Marcos 1,40, que fala sobre um leproso. Irmão, qualquer um, se visse um leproso naquela época, ia se afastar. Jesus não, Jesus tocou. Jesus se aproximou. Talvez alguém olhe para você e a maneira que você vive, ou algo que você fez, essa pessoa se afasta de você. Mas Jesus não, Jesus te abraça e diz que você é importante para Ele do jeito que você é. Você está compreendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Então eu percebi a importância de conhecer a genealogia. Tinha um porquê, tinha uma razão. E aí, pastor, parei de pular.
comecei a ler também a genealogia. Então tem livro que vai ser às vezes maçante, vai ser um pouco difícil, vai ser um pouco, mas é necessário que você tenha conhecimento. É igual a escola. Não tem aquela matéria que você está estudando, não tem aquela matéria que você está estudando, mas você precisa conhecer sobre aquele assunto. Vai te trazer uma hora algo que vai te ajudar. O momento que você vai fazer o uso daquele conhecimento que te chegou. Irmão, mas é necessário estudar as Escrituras. É necessário conhecer. O Senhor Jesus, ele fala que é um erro. Eles estavam indo por um caminho errado por falta de conhecimento. E tem gente que às vezes está indo por um caminho errado por falta de conhecer. E alguns não é nem por falta de conhecer, irmãos. É por rebeldia mesmo. É por rebeldia mesmo. Não quer obedecer. Não quer se inclinar à orientação que Deus traz. E aí vai perecer depois. Vai perecer depois. Eu estava estudando essa madrugada, até mandei para minha irmã, que prepara normalmente as mensagens que eu faço, mando para ela, e ela produz para mim. Às vezes eu só mando isso e ela organiza para mim. E eu estava vendo sobre o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos. Para você entender, olha para mim primeiro, depois você olha para o versículo. Para você entender, o apóstolo Paulo estava falando sobre os judeus. Porque originalmente o povo de Deus era os judeus. Era, pastor, porque hoje não há diferença mais entre judeu e gentil, entre grego e romano, entre negro e branco, entre asiático e não asiático. Não há diferença. De todas as tribos, de todos os povos, Deus escolheu um grupo para estar com ele. Qual é o grupo, pastor? É o grupo que anda segundo a palavra. Ele deu o direito de ser feito filho de Deus a todo aquele que aceita Jesus. É aquele que aceita. Irmão, eu ofereço, ele pega se ele quer. Tem pessoas que Jesus está oferecendo da vida, ele não quer. Porque ele não quer mudar o comportamento, ele não quer mudar a maneira de pensar, ele não quer mudar a maneira de andar. Ele está rejeitando Jesus. Está compreendendo? E foi o que aconteceu com os judeus. Originalmente, ele é o povo que Jesus veio buscar. Ele veio buscar o povo que se perdeu, o povo que estava fora do caminho. Ele veio buscar os judeus. Mas, todavia, alguns não aceitaram. Não quiseram. Lembra que a Bíblia diz, ele veio aos seus e os seus o rejeitaram, não quiseram. Tem pessoas que Jesus está vindo a ele hoje, ele não quer. Ele não aceita. Ele está acostumado com aquela maneira de viver. Ele não quer aceitar, mudar a maneira de viver. E aí, pastor? Vai se perder eternamente. Que é isso, pastor? Irmão, eu não posso mentir para você. É a verdade. Então o que acontece? O apóstolo Paulo estava falando da dedicação deles. O apóstolo Paulo estava falando que ele aceitaria, se ele pudesse trocar, para aquele povo ser salvo. Ele aceitaria a condenação de Deus. Ele estava falando, eu abro mão da salvação, eu vou para o inferno. Não tem problema não, eu vou para o inferno. Se isso garantir a salvação deles. Mas só que não garante. É uma coisa que não pode ser trocada. Por quê, pastor? Cada um dará conta de si mesmo. Presta atenção. Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo. Ele está falando dos judeus, porque ele era judeu. E peço a Deus em favor deles. Segue. E tenho orado a Deus por eles. Porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. E tem gente que é, irmão. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento. Eles eram dedicados, mas a dedicação deles não era de acordo com a orientação de Deus. Tem pessoa que é muito dedicada, mas ela não é dedicada segundo a palavra, irmão. Ela é dedicada segundo uma religião. Ela é dedicada segundo um pensamento dela. Ela é dedicada segundo o coração dela. Mas ela não é dedicada segundo a visão de Deus. E qual é a visão de Deus? Jesus. Jesus, a palavra. Você está andando com a palavra? Você decidiu viver de um jeito, decidiu servir a Deus de um jeito, que é o teu jeito. E aí, pastor, você não vai conseguir servir a Deus do teu jeito. E não deve querer seguir a Deus do meu jeito também. Por quê, pastor? Porque o meu jeito não interessa.
Como não interessa o jeito de servir a Deus é o jeito de Jesus. Aí sim estaremos servindo a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? É coisa séria. Porque eu sou testemunho, o apóstolo Paulo falando, de que eles são muito dedicados a Deus, mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento. Segue. Pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas, e assim têm procurado conseguir isso. Isso o quê? Ser aceito por Deus. Da sua própria maneira. Por não ter o conhecimento da maneira correta, eles têm procurado servir a Deus, ser aceito por Deus, da sua própria maneira. Tem pessoas que arrumaram um jeito, e elas acreditam que estão servindo a Deus, só que não estão. Por quê, pastor? Porque a única maneira de eu servir a Deus é por meio da palavra. Eu estou andando segundo a palavra manda eu perdoar, eu estou perdoando. A palavra manda eu ganhar almas, eu estou ganhando almas. A palavra manda eu expulsar demônios, eu estou expulsando demônios. A palavra manda eu orar para a pessoa ser curada, eu estou orando para a pessoa ser curada. A palavra diz que eu tenho que visitar quem está preso, eu tenho que visitar quem está no hospital. Eu tenho visitado quem está preso, eu tenho visitado quem está no hospital. A palavra diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo eu tenho amado. Eu tenho estendido a mão para o necessitado. Você está compreendendo o que eu estou falando? Eu tenho dado a minha vida a Deus em oração. Eu tenho dado a minha vida para conhecê-lo, procurar conhecê-lo. Quando eu falo dar a minha vida, é dar o meu tempo. Eu tenho dado o meu tempo em oração. Eu tenho dado o meu tempo em conhecer a Deus. Eu tenho dado o meu tempo em estar na casa do Pai. Tem filho que mora, se bobear, no mesmo bairro que o pai dele mora. Ele passa um mês sem ver o pai, sem ir na casa do pai. Você deveria ir todo dia na casa do teu pai. Você deveria dar carinho para o teu pai todos os dias. Aí depois que morre, não adianta querer fazer lápide. Meu pai era bom. Não, mostra agora. Chega lá, abraça o velho, beija o velho, abraça a velha, beija a velha, vai lá. Passa um tempo lá com eles. Leva o velho para almoçar. Depois que morrer, não adianta. Depois de morrer que não adianta. Depois que você morrer, não adianta você querer ficar com Deus. Você tem que querer ficar agora. Porque se você não quiser ficar agora com Ele, se você não quiser agora andar com Ele, depois Ele que não vai querer andar com você. Ele que não vai querer ficar com você. Agora, se você se importar agora em ficar com Ele, quem vai querer ficar com você pela eternidade é Ele. Está entendendo o que eu estou te falando? Mas tem a maneira dele de viver. É a maneira dele para servir. É a maneira dele para que eu caminhe. Não é a minha maneira, o meu jeito. E nem o jeito do pastor também. Está entendendo ou não? Sim ou não? Pois eles não conhecem, falta de conhecimento, a maneira como Deus aceita as pessoas. E assim tem procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitam o modo de Deus aceitar as... Rejeita. Né, também sou de Deus, não é assim não, como é que ele fala não? Ô irmão, não sou eu que falo, é Jesus quem fala. É o jeito dele que você tem que ter na tua vida. É a maneira dele que você tem que andar. Às vezes, quando o pastor fala sobre dízimo, sobre oferta, irmão, você acha que eu vou ficar correndo atrás de você? Irmão, você deu dízimo? Irmão, você deu oferta? Vou nada, irmão. É problema teu com Deus. Você acha que você vai dar conta da tua alma a mim? Você acha que você vai comparecer diante do tribunal do pastor Antônio Júnior? Não vai. Esses dias eu estava com a minha esposa, eu falei, eu não queria ver o que eu vi, falei para minha esposa. Eu falei, tem coisa que é melhor você não ver. Porque aí você chega na igreja e a pessoa fala, ele está falando só por causa de mim. Mas acho que é lógico que é por causa de você, irmão. É por causa de você, é por causa de mim, é por causa de nós. É por causa de nós, é claro. E outra coisa, eu não tenho direito de te julgar, mas de te corrigir eu tenho. De te chamar a atenção eu tenho, de te julgar não. E eu falei para minha esposa, eu não queria ver o que eu vi. Eu estava num determinado local, comendo, e de repente eu vi uma pessoa. E a pessoa comprando bebida alcoólica, e vai. E eu tentei me esconder para ela não me ver. Sério, pastor, sério. Por quê, pastor? Porque eu não queria constranger ela com a minha presença. Infelizmente, às vezes a presença da gente constrange a pessoa. Por quê? Porque a luz incomoda os olhos de quem está nas trevas. Essa é a grande verdade. Não aconteceu com você? Quem é casado aqui? Não aconteceu com você? Você está lá, a esposa,
Ei, paga a luz. A luz incomodou, né? Ou o contrário, né? Ela está lá deitada, você... Ela, ei, bem, poxa, bem, paga a luz. Mulher mais delicada até para dar bronca, não é? Por quê? Porque a luz incomoda. A luz incomoda. Então, o que acontece? Às vezes a nossa presença incomoda a pessoa. E eu tentando me esconder, quando a pessoa me viu, ô pastor, eu falei, não se preocupa comigo não. Falei, quem encher a cara, fica à vontade, não tem nada a ver com a sua vida. Sério, falei desse jeito, estava eu mesmo, falei, não tem nada a ver com a sua vida, quem encher a cara, o problema é teu. Eu falei, não quero saber, não quero explicação também. Por quê? A pessoa ela não está entendendo errado. Eu não sou o teu fiscal, eu não sou o teu juiz. Eu só entrego a palavra. Se você quer praticar, eu garanto para você que você vai ter vida. Se você não quer, é problema teu também. Te leva à tua porta, você entra se você quiser. Se você acha que a tua maneira de viver é a maneira correta, tudo bem. Eu não vou julgar você. Não, no dia do juízo você vai ver se você andou certo, se você andou errado. É simples assim. Irmão, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas. E assim, têm procurado conseguir isto da sua própria maneira. Eles rejeitam o modo de Deus aceitar as pessoas. Fazer o quê? A orientação é dada, o entendimento chega. A pessoa não quer. Vou ficar brigando? Vou nada, vou tratar a pessoa com amor e carinho como ela tem que ser tratada. Porque não é porque você tem um comportamento que eu não concordo, que eu tenho alguma coisa contra você. Você não me pertence. Você não me pertence. A tua mulher não te pertence. O teu marido não te pertence. Você quer mais? O teu filho não te pertence. Pastor, a Bíblia diz que tudo pertence a Deus. Tudo é dele. Você é dele. Tudo é dele. Está compreendendo o que eu estou falando? É nesse sentido. Tudo é dele. Não adianta eu querer agora que a minha mulher tem que andar do jeito que eu acho. Não tem que andar do jeito que eu acho. Ela conhece a palavra. Se ela não quer andar de acordo com a palavra, é com ela. Eu não vou ficar agora. Orou? Leu? Está pensando o quê? Ela não me pertence. Ela pertence a Cristo. Ela é minha companheira. E a mesma coisa é ela. Orou? Jejuou essa semana? Leu a Bíblia? Mentiu? Meu Senhor é Jesus. Se é que eu tenho me colocado na posição para que Ele seja o meu Senhor. Por quê, pastor? Eu escolho quem vai ser o meu Senhor. A Bíblia diz que a quem eu me apresento para servir, eu me torno servo. Está lá em Romanos 6,16. Se eu me apresento para servir o pecado, o meu Senhor é o espírito do pecado que eu estou praticando. Se eu me apresento para servir a palavra, o meu Senhor é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Quem você está se apresentando para servir? Lá. Não sabeis vós? É uma pergunta que o apóstolo está fazendo. É o apóstolo Paulo novamente. Não sabeis vós que a quem vos apresentais por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. É você que se apresenta. Tem pessoa que ela escolheu se apresentar para servir o espírito da cobiça. Alguns se apresentaram para servir o espírito da pornografia. Outros se apresentaram para servir o espírito da desonestidade, da falsa santidade. Se apresentou para servir o espírito da religiosidade. E tem outros que se apresentaram para servir a palavra. Não importa qual a circunstância da vida, ela está de acordo com o que diz a palavra. Ela escolheu vir a ela a palavra, então a palavra é Senhor dela. Jesus. Agora eu resolvi que não, eu gosto de pornografia. Eu gosto de dinheiro. Eu gosto de prostituição. Eu gosto de farra, de bagunça. Eu quero viver assim, acabou. Vou colher o que eu estou plantando. É simples, eu escolhi isso. Agora eu não posso reclamar depois. Por quê, pastor? Porque eu é quem recusei o modo de vida que Deus deseja e permite. Volta lá, por favor.
para a gente concluir aqui, porque o tempo não para. Pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas. E assim têm procurado conseguir isto, da sua própria maneira. Eles rejeitam o modo de Deus aceitar as pessoas. Segue. Por quê? Com Cristo a lei chegou ao fim. E assim, os que creem que são aceitos por Deus. Segue. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus, pela obediência da lei, foi isto: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Segue. Porém, quanto a ser aceito por Deus, por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim, quem vai subir até o céu? Isto é, para trazer Cristo do céu. Irmão, é por meio da palavra. É por meio da fé, pastor, sim. E o que é fé? O que é fé? Fé é certeza que aquilo que me foi dito pela palavra é real e vai acontecer. Isso é fé. A fé é um sentimento, gente. Ele é produzido pela palavra, só pela palavra. Só pela palavra. Agora, se você não tem contato com a palavra, você não vai ter fé. Não vai ter fé. Ah, mas eu aprendi que todo mundo tem fé, pastor. Eu aprendi também um monte de coisa que não tem nada a ver com a verdade. A fé, ela vem por ouvir e por ouvir a palavra. Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem. Se ela vem, é porque ela não estava junto de mim. Certo ou errado? Certo ou errado? Você chega lá e fala, do seu marido, 11h30, o pastor vem aí. Aí ele fala, que hora que é? É 10. 11h30 ele vem, quer dizer que eu não estou lá. Tem até um horário que eu vou chegar. Se a fé estivesse junto de mim, então como é que ela viria? Se ela vem é porque ela não está comigo. Ela vai passar a estar no momento que ela vem. E ela só vem dessa maneira. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Vamos para a linguagem que você está acostumado, ao meio da revista corrigida. De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. É o contato, é o envolvimento com a palavra que me produz esse sentimento, essa convicção, essa certeza, que vai acontecer o que me foi dito por meio da palavra. Isso é a fé. Amém, pessoal? É coisa séria, gente. É coisa séria. É coisa séria. Então, procure conhecer. Lembra? Jesus falou lá, errais. Lá em Lucas 22, que a gente estava lendo, não é isso? 22 o quê? Vamos dar uma olhada? Jesus respondeu, como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder. Tem que conhecer as Escrituras Sagradas, irmãos. E tem que conhecer o poder de Deus, como ele funciona. Amém, Jesus? Amém, Jesus? Irmão, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Não permita que nenhum espírito entre no seu coração. O seu coração, o único espírito que tem que estar nele é o Espírito Santo. Lembra de Ananias e Safira, quando nós começamos a falar sobre isso? Irmãos, o espírito que estava neles, que entrou neles, não foi um espírito da cobiça, como algumas pessoas pensam. Não, como? Já era dele. O dinheiro já era dele, o terreno já era dele. Qual o espírito que entrou, pastor? Da falsa santidade. Vamos lá, Atos capítulo 5, por favor. Coloca na Nova Almeida, isso. Mas o certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, segue. E reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. Não seja participante do pecado do teu marido. Não seja participante do pecado da tua mulher. Não seja participante do pecado do teu filho. Não seja participante do pecado do teu pai, do pecado da tua mãe. Não seja, cada um dará conta de si mesmo. E reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dois apóstolos, segue. E disse então Pedro a Ananias, por quê? Encheu Satanás o teu
para que mentisses ao Espírito Santo. Uai, ele mentiu ao Espírito Santo, pastor? Quem mente para o homem de Deus está mentindo para o Espírito Santo, mas você não entendeu ainda não. É coisa séria. Você fica brincando com o homem de Deus de verdade para você ver. Coitado, hein? Zombaram de Eliseu, lembra? Ele saiu, uma ursa veio e matou todo mundo. Em outras palavras, irmão, quando você brinca com um homem de Deus, você vai encontrar a morte. Não brinca com o homem de Deus de verdade, não. Você vai encontrar a morte. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e que tivesse parte do preço da herdade? Segue. Guardando não ficava para ti? Vendido não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisses aos... Segue. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Morreu. Vai brincar, filho. Dou um conselho para você. Não toque nos meus ungidos. Não brinca. Está compreendendo? É que eu não concordo, pastor. Você não precisa concordar com tudo. Mas isso não te dá direito de tocar. Lembra que eu expliquei? O erro de uma pessoa não justifica o meu erro. Não importa o que eu fiz, não importa o que você fez, não me dá direito de sair da palavra. Está entendendo o que eu estou falando? Leve a sério. E Ananias, ouvindo essa palavra, caiu e expirou. Um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. Segue. E levantando-se, os jovens cobriram o morto e o transportaram para fora e o sepultaram. Segue. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Segue. E disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste portanto aquela herdade? Ô irmão, ela recebeu uma oportunidade. Às vezes você não entende. É uma oportunidade que Deus está te dando. Para quê, pastor? Para que a morte não te alcance. Aquela verdade, aquele puxão de orelha, aquele chamado de atenção, é uma oportunidade. Deus corrige quem Ele ama. Ele açoita aquele que Ele tem por filho. Quando a mulher me viu, ela... pastor, eu falei, esquece. Não me viu. Eu tentei me esconder dela. Falei para minha mulher, eu queria não ter visto. Vamos... Até, como diz o outro, né? Você está mastigando assim, ó. Até mastiguei assim, ó. Para poder sair logo dali. Mas ela acabou me vendo. Eu falei, ó, não sou teu juiz. Quem enche a cara, não tem nada a ver com isso. Por quê? Você já aprendeu, já, que não pode. É a mesma coisa. Você quer roubar Deus, fica com o teu dinheiro. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Você acha que eu vou ficar ligando? Irmão! É pastor. Aí você, ô pastor, tudo bem? O senhor quer falar comigo? E aí, vai trazer ou não vai trazer o dízimo? E aí, vai dar ou não vai dar a oferta? Irmão, fiquei sabendo que você mentiu. Você acha? O fiscal das nossas vidas é o Espírito Santo. Não é pastor nenhum, não. Você está enganado. Você está preocupado com o que eu vou pensar? Você deveria estar preocupado com o que Deus está pensando. Não com o que eu vou pensar. Fico aqui mais 10 anos e, de repente, você nunca mais nem fala comigo. Quantas pessoas eu nunca mais vi na minha carreira, nunca mais ouvi a voz delas. Teve uma moça que eu lutei, briguei por ela, que ela tinha sonho de ficar grávida, tal, briguei por ela, clamei, busquei, jejuei, orei, ficou grávida. Nem falou nada para mim. Fiquei sabendo por outra pessoa. Então, não estou reclamando não. Só estou falando para você que talvez, de repente, eu nunca mais te veja, depois de 10 anos que eu ficar aqui, eu não te veja mais. Mas só que Jesus, você é dele, e vai ter que prestar conta a ele. Está entendendo o que eu estou falando? É isso. E disse-lhe Pedro, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Ela poderia ter falado, ó, senhor Pedro, não sei nem como falar com o senhor, apóstolo Pedro, como é que eu falo? Eu falei para ele não fazer. Também não quis me ouvir. Não foi por 10 que vendeu por 50, ele guardou 40, eu não tenho nada a ver com isso. Ele vai até brigar comigo. Mas não foi, portanto. Ela teria se salvado. Mas ela preferiu participar do pecado dele e recebeu a mesma recompensa. Segue. Então Pedro lhe disse,
Por que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo, o Espírito do Senhor? Eis que a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, também levarão a ti. Não, irmão, não participa do pecado de ninguém, não. Eu lembro quando eu comecei, foi minha tia que me levou para Jesus. E eu me lembro que na época, minha filha era pequenininha. Devia ter uns 2, 3 anos, não tinha 3 anos, eu acho ainda não. E estava aqui uma moda em São Paulo, porque você sabe que tudo é questão de moda, né? Eu estava falando, a moda vai e volta, né? Tem uma época que a boca da calça era grande. Hoje está numa moda que a boca é pequena. E eu estava falando com os meus amigos que quando começou esse negócio de boca pequena, eu mandei arrumar uma calça para mim, e a calça ficou que eu estava andando meio assim, ó. Estava andando meio desse jeito. Igual um amigo meu aí que, esses dias, ele foi mexer a perna, rasgou a calça inteira, né? Não adianta vocês perguntar para mim se é o Douglas, que eu não vou contar, não. Não adianta. Nem adianta que eu não vou falar. Esquece que eu não vou contar. E aí eu fui entrar no carro, minha calça abriu todinha. Falei, meu Deus, não pude sair do carro, né? Ainda bem que quem estava dirigindo o carro para mim era o marido da minha filha, né? Que é pastor também. Porque eu entrei e rasgou de fora a fora assim. Falei, rapaz... Aí só que a nossa comemoração teve que ser anulada, né? Falei, me leva embora para casa. Ele teve que me levar para casa, porque não tinha como, né? Então, o que acontece? A moda vai, a moda vem. Não é verdade? Então, preste atenção. Irmão, a minha tia foi e levou. Era uma moda de guarda-chuva infantil, da Mickey, da Minnie e tal. E ela levou um bem bonito para minha filha. E ela esqueceu de levar um para a filha do meu primo, que eu tenho em consideração como se fosse meu irmão. As duas meninas tinham a mesma idade. Aí ela entregou para minha filha, então abriu o guarda-chuva, obrigado, tia, tal, não sei o quê, né? Aquele jeito de criança. E a minha outra menina chega, quero também, né? Estou esperando, né? Aí ela fala assim, minha tia, esqueci. Fala que você me deu dinheiro para comprar. E eu só estou vendo a minha tia. Aí meu primo chega. E ela fala, o Júnior deu dinheiro para comprar e eu comprei. Não é, Júnior? E fez assim, ó. Eu falei, não é não, tia. Falei, quer para o inferno, vai sozinha. Vai sozinha. Falei, não vou participar da mentira da senhora, não. A senhora comprou para ela e esqueceu de comprar para ela. O problema é seu. Eu, hein? Vou participar do pecado dos outros? Eu não tenho que ser participando do pecado de ninguém. Ela ficou braba comigo. Só faltou voar uma panela na minha cabeça. Mas era melhor a panela na cabeça do que eu ficar longe da verdade de Deus, irmão. Ir para as trevas. Não seja participando do pecado de ninguém. Olha para sua mulher, no olho dela, fala bem, eu te amo, muito bem. Mas só que você está fora da palavra. Eu não vou acompanhar você nessa conversa aí. Está compreendendo? Trata ele com carinho, trata ela com carinho. Mas não seja participando do pecado. Por quê, pastor? Por mais que eu ame minha mulher, e eu amo, eu não posso amar ela mais que a Cristo. E amar aos olhos de Deus é ter o mandamento e guardar. Eu não posso amá-la mais do que eu amo a Cristo. Eu não posso amar ele mais do que eu amo a Cristo. Não posso amar o meu filho mais do que eu amo a Cristo. A Bíblia diz que aquele que ama pai, mãe, filho mais do que a mim, Jesus falando, não é digno de mim. Ele tem que estar acima de tudo. Amém? Que Deus fale mais ao seu coração. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre, amém.